Então, pessoal, boa tarde. A aula está sendo gravada. 10 pessoas, mais alguns chegam depois via gravação, né? Bem, pessoal, seguindo a nossa linha de trabalho, na última aula eu falei um pouco sobre o sistema de coloração, tá? Que é o mínimo que vocês deveriam saber sobre sistemas computacionais de coloração, sem entrar em aspectos físicos no primeiro momento. O principal elemento que nós falamos da aula passada foi a questão dos tipos de coloração, sempre a percepção de que o nosso sistema que a gente trabalha na máquina é uma junção de 3 cores. Então, quando você colocar cores em qualquer tipo de software computacional, geralmente você vai colocar nas primitivas RGB no primeiro momento, embora há sistemas que usam outros sistemas de coloração. Você tem que entender um pouco sobre esses sistemas e como eles são usados, de certa forma, terminando com o conteúdo do. Ficou mudo, Alessio. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Agora Eu sim. Você pode repetir a última parte, por favor? Só a última parte ou tudo que ficou mudo? Não, tudo não. Deu Só a para última ouvir parte. até. Tá bom. Então, na verdade, foi o fato que eu comentei que a gente ia trabalhar com o sistema de coloração, né? Então, sobre o sistema de coloração, o que é principalmente importante, fique na cabeça de vocês, é a ciência de que existem vários sistemas de coloração. A ciência que uma cor, da maneira com a qual a gente vê, do ponto de vista computacional, não é só uma forma que a gente tem de representar, inclusive depende do método de saída. O mais comum que vocês vão encontrar na grande maioria das aplicações é o padrão RGB, com seu extensor, que é o RGB alfa, tá? É o que a gente mais encontra. Então, por isso que, através da teoria que eu expliquei para vocês, é por isso que a gente usa RGB. Porque, na verdade, você manda um sinal RGB para o monitor, para o dispositivo de saída, os pixels, tudo é pintado dessa forma. Então, é mais entender os dois sistemas de cores, tá? Principais, CYMK e RGB, saber que existem dispositivos com sistema subtrativo e aditivo, e o que significa o sistema de pigmentação, tá? É o que ele diferiria. E aí, com base nisso, a gente vai trabalhar hoje com... inclusive, só para complementar, quando vocês fizerem o tutorial de coloração, lá no quadrado, no triângulo, vocês vão ver uma brincadeira de mistura de coloração de vértices. E aí vocês vão brincar com RGB. E aí hoje eu vou falar um pouquinho, a primeira parte, de sistemas de geometria, onde eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas geométricos aplicados em computação gráfica, movimentos de translação e rotação. Beleza? Então, vamos uma introdução à computação gráfica com geometria. Então, tipicamente, muitas áreas da computação usam computação gráfica, como já citamos anteriormente, visão computacional e assim uma série de coisas. Entretanto, a computação gráfica lida e gerencia com retas e objetos lineares no espaço sempre tridimensional. A interseção geométrica, que é problemas que a gente tem que colocar, é quanto que um cubo cruza um raio? Quando que um raio está atrás de outro cubo? Como é que eu transformo um objeto em outro? Como é que eu transformo um vetor? Como é que eu ordeno, descubro se 3 pontos soltos no espaço são colineares? Como é que eu mudo as coordenadas de um cubo para rotar de tantos graus? Tem uma série de perguntas que matematicamente nem são tão triviais. Tecnicamente, você chama uma função e ela só te dá uma resposta correta. Mas a gente vai entender um pouquinho da teoria de como isso funciona por trás, tá? Sistema de coordenada. Existem vários sistemas de coordenada. A gente está acostumado com XY cartesiano, mas tem outros tipos de sistema. E eles têm propriedades interessantes. E vocês vão ver aqui que a gente não usa cartesiana, por exemplo. Então é mais uma abertura de mente para o mundo, como ele funciona lá. E esses argumentos vão ajudar vocês a entender um pouquinho, inclusive da modelagem que vocês fazem no trabalhinho prático. Então, o nosso objetivo aqui agora é apresentar algumas ferramentas matemáticas para resolver alguns problemas, a mostrar um pouco sobre como é programar livres de coordenadas, tá? Então a gente vai manipular pontos e vetores, implicando sistemas de coordenadas. A gente trabalha com matrizes, usando álgebra linear, que é fundamental para entender o que eu vou falar aqui, embora eu não vou fazer as operações na mão. Do ponto de vista de programação, a intersecção do programador, ela ofusca essas manipulações, porque
o que eu quero fazer é um joguinho, então essas manipulações já são ofuscadas por essas intenções, são feitas de forma automática. Aqueles que não fizeram álgebra linear ou têm baixo envolvimento com a disciplina, não vão se sentir, assim, prejudicados na disciplina, nesse tipo de conteúdo, mas vai fazer falta saber alguns conceitos dele, tá ok? Então, vamos lá. Então, tecnicamente, eu tenho aqui que a geometria em si é um conceito clássico, vocês veem álgebra linear e outros elementos. É um dos mais antigos ramos da matemática. As civilizações, pirâmides, tudo isso trabalhava com geometria por baixo, tá? E o que a gente usa aqui, a computação gráfica, o que ela faz muitas vezes é trazer esses modelos para a computação e fazer uso dele. Mas toda a teoria foi feita lá na matemática, tá? Então, vamos lá. Onde a gente vai entrar? Teoricamente, lá no século XVII, há uma evolução da geometria. Então, Descartes, ele começa a falar um pouco de geometria cartesiana, onde a gente começa a ter uma evolução da geometria formal. No século XIX, a gente tem a validação de vários teoremas interessantes. Eu tenho a geometria de Euclides entrando de uma forma mais elaborada, que é a euclidiana, e ela é fundamental para teorias como a relatividade de Einstein. Então, a geometria, tudo está envolvido nisso aí, com Gauss e assim por diante. E a gente vai discutir aqui 3 tipos de geometria inicial: geometria afim, geometria euclidiana e geometria projetiva. São 3 formas diferentes de operar e representar o ambiente gráfico, tá? E a gente vai tentar, pelo menos, separar um pouco de como isso funciona. Até aí, mais ou menos, ok? Ok. Tá. Vocês lembram ou têm consciência... Aliás, vocês têm consciência sobre o termo, o que é geometria afim? Ou ninguém... Aliás, alguém conhece o termo geometria afim? Ou não? Alguém conhece? É mais fácil perguntar assim, né? Diz respeito à função do primeiro grau. Como? Ela diz respeito à função do primeiro grau. Mais ou menos. Vamos para baixo. Acho que não é bem assim não, Liz, mas vamos lá. Então, a proposta que a gente tem é a seguinte. A geometria afim, ela usa elementos básicos, pontos, vetores e escalares, tá? É o que você vê, de certa forma, na geometria. O ponto, ela denota uma posição no plano, e um vetor denota um deslocamento. Isso ele inclui uma magnitude. Então eu vou de um ponto até uma outra situação, tá? Ambos normalmente são expressos em pares de coordenada 2D, se eu tiver num plano 2D, né? Então um vetor, se eu falar que é um vetor 2, 3, como ele é normatizado, ele coloca o vetor na origem e esse par significa a distância da origem até um certo ponto. Isso é um deslocamento. Existe um vetor especial chamado de vetor zero, que ele é o vetor da origem, tá? Ele não existe, só que o problema no sistema de geometria afim é que não existe origem. Então vocês vão trabalhar comigo com uma suposição cartesiana que não existe origem na geometria afim. Diferente da cartesiana, que tudo começa no 0, 0. Entendeu? Vamos lá. Todo mundo consegue. Vamos continuar, depois a gente vai esclarecendo as luzes, que vão aparecer um monte. Essa aula fazer remota acho que é bem mais difícil. Então, ambos podem ser representados por vetores, tá? Tanto os pontos quanto... o ponto são um par ordenado, o vetor também é um par ordenado, só que com uma representação de vetor. Então, eles têm significados distintos. Eu posso multiplicar um vetor por um escalar, que na verdade é aumentar a amplitude do vetor. Mas eu não posso multiplicar um ponto por um escalar. Então, isso aí são as bases da geometria, geralmente, que vocês veem na álgebra linear, tá? E aí, vamos lá. Pontos são representados por letra maiúscula, beleza? E vetores são representados por letra minúscula. E os escalares são representados por letras gregas, tá? Beleza?
Essa é a mesma notação que você tem lá na matemática, na geometria. Então, acho que não seria um grande problema, não. Operações com vetores são as mesmas da geometria que vocês veem lá nas disciplinas, tá? Eu posso somar vetores, eu posso multiplicar vetores por escalar, eu posso subtrair pontos, eu posso somar pontos com vetor. Então, aí eu tenho uma série de elementos que vocês podem conhecer e eu imagino que vocês já conhecem todas essas operações lá, ou do segundo grau, ou da revisão da disciplina que vocês tiveram de álgebra linear. Entendido? Tranquilo? Pergunta rápida. Alguém aqui dos 12 presentes não conhece operações de vetores e pontos? Talvez quem não fez a disciplina pediu quebra de requisito, já leu. É importante dar uma lidinha só para ter noção do que é, tá? Mas isso aqui é pré-requisito. Sim, sim, a gente vê em geometria analítica, álgebra vetorial. Isso. Não, é que tem alguns que pedem pré-requisito, então tem que ter ciência que quem pediu pré-requisito tem que ficar de olho nisso, tá? Vamos lá. Então, a gente vê as operações válidas e suas representações, tá? Eu tenho lá multiplicação de vetores. Um vetor é o resultado de um escalar por um vetor. Um vetor é o resultado de um vetor por um escalar. Eu posso somar vetores, subtrair vetores, fazer diferença entre os pontos, só que um ponto menos o outro é um vetor, tá? Um ponto mais um vetor, ele é um ponto, e um ponto, um vetor também é um ponto. Então, são conhecimentos mínimos que a gente coloca para fazer essas operações. Eu não vou aqui tratar, apesar de estar mostrando para vocês algumas abordagens matemáticas, eu vou falar somente a teoria por trás dessas operações. Geralmente, numa aula presencial, eu tenho o costume de até fazer algumas operações do quadro, mostrar como algumas delas funcionam, mas aqui a gente vai simplesmente ver a base por trás dela. Essas operações geométricas que eu estou citando, elas são importantes porque ela acontece na hora de você fazer uma transformação. Na hora que você pega um vetor, um cubo e gira ele, essas operações elas acontecem. Só que você faz por operações de biblioteca, mas por debaixo dos panos são literalmente as operações que acontecem. Vocês vão ver, inclusive, quem tiver curiosidade, que a biblioteca GL Matrix tem justamente essas operações implementadas, tá? Então, para 2 pontos P e Q, eu posso combinar pontos, multiplicar, e aí eu tenho algumas operações matemáticas que a gente vai fazer. Outro conceito importante são combinações convexas. Então, combinações afim, onde se garante que todos os coeficientes A e alfa I, que é um escalar, vezes um I, são positivos. Então, se todos os multiplicadores escalares forem positivos, se eu tiver que um ponto vai ter uma interseção com o outro, fazendo um invólucro, eu vou ter uma combinação convexa desses elementos. Tá? Transformações, que é um ponto bem importante, mais do que eu falei até agora, que é o quê? Transformação é uma função que mapeia uns pontos de um espaço euclidiano em outro espaço, tá? Seja euclidiano ou de outro lugar, tá? Possivelmente o mesmo espaço. Se uma transformação é linear, ela é dita que, se o conjunto de pontos está contido em uma reta, depois da transformação, eles também estarão contidos na reta. E se o ponto P guarda uma relação de Q e R, então essa relação de distância também será mantida. Então, uma transformação linear é, se eu pegar um ponto, uma reta lá, eu tenho vários pontos infinitos lá dentro. Se eu transformar linearmente essa reta, qualquer transformação faz com que esses pontos continuem na reta. Tá? Se eu fizer uma transformação e essa reta ficar curva, ela não é mais linear. Porque se eu traçar uma reta de um ponto até outro, os pontos não estão contidos. Da mesma forma, se eu pegar uma transformação, uma reta, e eu esticar ela, a proporção de distância de todos os pontos dela são lineares. Então é como se fizesse uma escala uniforme do objeto. Se eu distorcer a reta, nesse caso não é uma transformação linear. Tá? Até aí tranquilo que é uma transformação linear? Porque isso é um conceito importante. Sim. Tá. Tranquilo. A transformação linear, que é essa dinâmica, ela mapeia origem na origem, porque se a origem é zero, como é que eu vou mapear a origem na origem?
Se a transformação for linear, simples, sim, eu posso pegar um elemento, mapear na origem e esticar sem nenhum problema, tá? Se eu fizer uma transformação linear afim, da geometria afim, você vai ver que translação não seriam, nesse caso, transformações lineares. E a gente vai ver o porquê, tá? Transformações lineares bem simples são um sistema linear, que geralmente vocês veem lá um pouco na disciplina de álgebra, tá? Uma transformação linear afim é uma transformação linear onde eu tenho uma soma de coeficientes, que na verdade é o deslocamento da origem. Porque vocês vão ver que a grande diferença é que o sistema de geometria afim, ele não tem uma origem fixa. Então, se não existe o 0, 0, toda transformação vai ter que ser feita baseada em um ponto de referência. E esse ponto de referência é um ponto extra colocado. Diferente de uma geometria clássica, que a transformação linear sempre é baseada na origem. Então, não precisa de um referencial. Então, eu não tenho que colocar aqui um vetor de deslocamento. Tá? Mais conveniente é porque a transformação linear afim, ela tem um fato muito interessante, que eu não vou explicar, mas fica como curiosidade, e é uma curiosidade muito relevante, é o fato de que tudo na geometria computacional, tudo é muito forte, né? A geometria afim, ela é extremamente mais conveniente para a geometria computacional. As formas de operar na geometria convencional têm muitas exceções. Eu não posso multiplicar um ponto por uma reta, eu tenho que fazer vetor por aquilo da outro cara. Então, tem uma série de restrições que a máquina não entende. A máquina queria simplesmente pegar duas matrizes e multiplicar. E é provado na geometria, que não é o caso da computação, que as operações da geometria afim, que embora não sejam tão muito claras para a gente que não está acostumado com ela, elas são sempre iguais. Você vê que somar, dividir, multiplicar é tudo o mesmo processo. A gente altera alguns elementos, mas a ordem é sempre igual. E isso facilita para o computador, porque como eu tenho uma memória, que ela é uniforme, eu tenho unidades que têm que ser manipuladas, se eu fizer operações uniformes, eu tenho uma homogeneidade e é melhor para a máquina, porque ela toma menos decisão. Ela só pega lá e executa uma série de operações matemáticas. Então, nesse caso, um ponto P final, um ponto P', ele vai ser a multiplicação do vetor P original, que é um ponto, vezes uma matriz de deslocamento com a transformação linear, tá? Eu vou sempre transformar translação, rotação, sempre em multiplicações de matrizes, mais um D, que é um deslocamento. Então é como se, já que eu não tenho origem, eu tenho um ponto aqui dentro. Eu rodo uma determinada operação que ponto vezes essa matriz linear vai dar praticamente um novo ponto em outro local. E esse mais D faz um deslocamento para o lugar que eu quero. Vocês vão ver, inclusive, que isso tem relação àquele empilhamento de matrizes que eu fiz com você na aula anterior no WebGL. Porque eu opero um triângulo, mas eu não vejo ele, porque quando eu vou colocar, eu vou empilhar ele a partir do quadrado. Eu desenho o quadrado é a minha origem. E aí eu vou desenhar o triângulo a partir do quadrado. O último objeto desenhado é a minha origem final. Então, um vetor não está atrelado a um ponto no espaço. Um vetor existe solto. Vetores de geometria normal são atrelados à origem. Uma transformação linear afim aplicada a um vetor não inclui translação, então eu não vou transladar vetores. E seja V, um vetor qualquer, e V', a sua imagem, o seu vetor final, sob uma transformação linear, eu tenho aqui uma, que eu também não vou provar matematicamente, eu gosto de usar o quadro para explicar isso aqui, mas eu tenho que, no final, basta eu multiplicar uma matriz transformada por aquele vetor, tá? Aqui eu passo o seguinte, eu tenho que o vetor V original seria um ponto Q menos o outro. Se a transformação é linear, a proporção entre os dois pontos também é igual. Quando eu igualo as duas operações, que é A vezes Q mais D, A vezes P mais D, porque o Q é o ponto novo, e eu tenho que a proporção de distância da transformação linear é igual, tá? Se a proporção é igual, eu posso dizer que essa proporção teria que ter uma equivalência. Se esse V e V' ele é proporcional ao QP e o Q'P, eu vou aplicar operações matemáticas que eu vou dar prontas para você, mas toda transformação vai ter tipo uma chave mágica que eu multiplico por uma matriz e vai dar o resultado certo.
e nesse semestre vamos ignorar essa abordagem matemática, tá? Mas o que é importante que vocês vão ver é essa operação aqui, ó. Transformação afim, ela é legal, porque ela é interessante, porque eu não tenho uma origem, tá? Eu vou explicar uma modificação bem legal de por que eu não teria origem na geometria. É importantíssimo na computação não ter origem. E segundo, coçando o nariz. E segundo, é porque as formas de operar os pontos são mais simplificadas e com menos restrições. Só que apesar de usar geometria afim, que já é bem relevante, eu coloco uma nova notação, que é o uso de coordenadas homogêneas. Por quê? Na literatura, eu descrevo que um ponto ele é representado por letras maiúsculas. Um vetor por letras minúsculas. Escalares são representados por letras gregas. Mas numa matriz, como é que eu vou saber o que é vetor e o que é ponto? Aí, com o uso de notações homogêneas e as provas matemáticas atreladas a ela, eu tenho o seguinte. Dado essa matriz aqui, olha, todo ponto eu vou ganhar uma coordenada extra, no caso, 0. E todo vetor, ele ganha uma coordenada extra 0. E todo vetor ganha uma coordenada... misturei tudo, né? E todo ponto ganha a coordenada 1. Então, se eu tiver uma matriz, olha, x, y, 1, eu tenho absoluta certeza que isso aqui é um ponto. AC é um vetor. BD é um vetor. EF é um ponto. E XY é um pontinho. Então, há provas matemáticas que a aplicação de coordenadas homogêneas não muda e favorece as multiplicações interessantes que a gente vai fazer a partir de agora. Tá? Então, por exemplo, qual é o resultado de eu multiplicar um vetor por um ponto? Ele é um ponto, né? Então termina com 1. Se eu multiplicar um vetor com um vetor, o resultado vai dar um vetor. Na hora de fazer a multiplicação de matrizes, você vai ver que esses zeros aqui vão zerar a classificação para dizer que é um vetor. Se eu falar que tem um ponto, a multiplicação no final vai dar um 1 aqui dentro, dizendo que o resultado é um ponto. Então, não tem que classificar ponto e vetor. A própria multiplicação já diz qual é o meu resultado. Fica claro isso? A simbologia da máquina para essa flagzinha? Ou ficou nada claro? Sim, tá claro. Não, tá claro. Então tá. É porque realmente isso é uma parte matemática que costuma dar dor de cabeça. Eu estou simplificando ela ao máximo aqui hoje. Tá? Quebrou meu slide? Ué, já ficou tão bonitinho aqui. Tá, deixa pra lá. Tecnicamente, as coordenadas homogêneas, vocês vão ver que nós vamos ignorar todas as propriedades geométricas, vamos colocar as notações de zeros e uns como sendo as marcadores de vetores e pontos, e essa própria marcação vai dizer o que acontece de errado. Por exemplo, se eu fizer uma multiplicação de ponto mais ponto, o que não existe, vocês vão ter como resultado na matriz um final 2, já dizendo que esse negócio é proibido. Se eu pegar o vetor e subtrair um ponto, aquele vetorzinho lá, aquela coordenada homogênea, que é essa aqui, ó, do resultante, vai dar menos 1, mostrando que eu não posso fazer. E se eu fizer um escalar vezes um ponto, você vai ver que a coordenada vai ser o alfa que eu multipliquei. Então, só o marcador do vetor resultante já disse que aquela operação não pode ser feita. O que é muito mais fácil para a máquina identificar quando que eu posso e quando eu não posso fazer determinada operação. Entendido? Fica claro isso aí? Fica claro, entendi. Sim, claro. Então tá. Pessoal, quem não entender tem que perguntar, porque essa parte de geometria, como disse, como não depende muito da minha disciplina e vocês precisam de entendimento anterior, é bom ficar de olho, né? Então eu falei um pouquinho de geometria afim, alguns conceitos com coordenadas homogêneas, tá? Esse sistema é uma simplicidade muito relevante,
E aí eu vou dar até um spoiler de uma coisa bem legal. Alguém sabe chutar de forma criativa por que é importante para uma geometria computacional não existir a noção de origem, 1.00, que é tão importante para a gente na geometria clássica cartesiana? Por que é legal eu não ter uma origem mais? Às vezes por criatividade a gente acerta. Porque quando a gente está renderizando algo, ou desenhando, é só um chute, tá, Léo? Claro, é para chutar mesmo. Nosso plano é limitado, a gente não tem pontos infinitos entre eles, então a gente tem que reduzir o máximo o escopo onde a gente está desenhando e depois a gente faz a translação desse programa que a gente quer. Vou falar uma solução bem mais simples, Leonardo. Tá? Bem mais simples. Qual que é o tamanho de uma cena que você desenha no mundo gráfico? Imagina um jogo aberto. Tá? Um RPG aberto. Como é que você representa os pontos que estão lá no infinito? É só uma subtração, tá? Se eu definir uma origem, às vezes a dificuldade que eu tenho para guardar o número da coordenada, ele é maior do que muitas coisas que eu vou fazer. Você concorda? Você entendeu o ponto que eu estou levando? Eu estou com a cena em 3D guardada na renderização da máquina. Eu tenho talvez uma montanha lá no fundo. E olha a dificuldade, eu já tenho dificuldade em colocar a montanha lá no fundo da cena e calcular os raios. Mas só de pensar que eu vou ter que guardar um número gigantesco para dizer a coordenada da montanha, já me atrapalhou. Fica claro essa observação? Fica entendido. Se eu falar de coordenada afim, o princípio dela é o seguinte: o valor do ponto que eu tenho aqui, ele não é em relação à origem, mas a um outro objeto. Então eu tenho sempre pontos pequenos. É o que acontece lá, por exemplo, no seu sistema de coordenadas do quadrado do triângulo. A translação que eu faço do quadrado não é em relação à origem, é em relação ao último objeto desenhado. Eu sei que o quadrado está a tanto de distância do último cara. Então a translação é pequenininha. É diferente de eu pegar, nossa, vou mandar o quadrado lá para... Vou desenhar bilhões de objetos. Quanto mais atrás, eu vou pôr números cada vez maiores no vetor de translação. Então esse é um dos pontos mais legais para se pensar por que geometria cartesiana se torna muito inviável para cálculo de elementos geométricos. Elementos geométricos são elementos da computação gráfica. Principalmente quando eu tenho cenas muito grandes. A própria manipulação desses números gigantescos já atrapalharia o processo. Tá? Da geometria afim, eu tenho aqui uma extensão dela, um aumento das suas propriedades, com a adição de um operador chamado produto cartesiano. Então, quando eu tenho geometria afim com o produto cartesiano, eu crio o conceito de geometria euclidiana. Então, o produto interno é um operador que mapeia um par de vetores e um escalar. E eu crio algumas propriedades que vocês já devem ter visto na geometria analítica lá, que vocês já viram, tá? Na álgebra linear. Então, eu tenho a simetria, bilinearidade, propriedades relevantes nas operações. Então, se eu não tiver um produto interno, eu tenho geometria afim. Se eu pegar simplesmente geometria afim e adicionar produto interno, eu crio agora um novo conceito, que é a geometria euclidiana, que inclui algumas situações bem interessantes. Tá? Na geometria euclidiana, eu tenho algumas situações alguns operadores muito relevantes, que é o produto escalar, que é o somatório dos vetores internos. Eu tenho o comprimento de um vetor, que é a raiz de um produto escalar de um vetor por ele mesmo, e a noção de vetor unitário. Então, com essas três operações, eu consigo agora criar novas operações e novas características. Principalmente a noção e a transformação baseada em ângulos, porque a geometria afim, vocês vão ver que ela é bastante linear, e quando a gente evoluir aqui dentro, eu vou colocar novas transformações não lineares. E a geometria euclidiana vai permitir que eu possa criar transformações não lineares. Tá? Projeção ortogonal, dado um ponto e seu vetor perpendicular, eu devo verificar quem que é a projeção ortogonal dela no outro eixo, assim como você faz na física. Eu ganho uma série de outras projeções e isso eu chamo de geometria euclidiana. Entre os mais importantes das operações de geometria euclidiana,
eu vou colocar aí o produto vetorial, que é o que a gente usa na física, né, para definir o vetor perpendicular, o vetor normal a uma face de um plano e assim por diante. E aí eu tenho operações matemáticas para definir como é que eu faço o vetor perpendicular de uma entre duas retas, que define um plano, né? A questão de orientação, ela segue aquela proposta da regra da mão direita que você usa na física, né? É a mesma ideia, que a mesma orientação te leva. Se eu pegar o giro, vai para fora, para perpendicular. Então, aqueles truques de física, eles são permanentes aqui, embora sejam truques empíricos, né? A gente tem a questão de orientação em vetores que são, no caso, com movimento curvo, e quando eu tiver elementos colineares, eu não vou ter mais uma orientação direta, porque a orientação é o próprio sentido da reta, né? Porque aí eu não tenho uma orientação esquerda e direita, tenho zero porque só tem um sentido. A orientação com 4 pontos em 3D é um conceito que vai sendo multiplicado, né? Porque se eu tenho 3 pontos, a orientação é essa aqui, esquerda e direita. Mas quando eu tenho 4 pontos, eu vou aumentando essa dificuldade de criar as orientações dos objetos. Geralmente usa a regra da mão direita, que a gente brinca, quando eu tenho pontos complanares ou não complanares. Só para dizer a orientação dos 2 pontos, tá? Agora, a computação da orientação é através de uma multiplicação de matrizes também. Tudo, eu vou aplicar aqui a sequência de pontos, vou multiplicar, e aí eu vou ter o sinal dessa multiplicação, vai dar como resultado a orientação do vetor. Então, essa regra da mão direita, multiplicação, tudo é resolvido por uma operação matemática de multiplicação, e se for sinal positivo ou negativo, eu tenho a orientação dos 3 pontos. Tá? Então, se eu pegar 4 pontos, quero saber se a orientação é positiva ou negativa, basta eu fazer o vetor unitário disso aqui, e eu vou saber se ele é positivo ou negativo, igual a física também faz. Acho que física e matemática faz uso disso em alguns momentos. Até aí, tranquilo? Continuando. Sempre que tiver, pode me interromper, tá? Continuando aí um pouquinho, eu tenho agora transformações, que são um pouco mais complicadinhas, tá? Eu tenho, como é que eu transformo a posição P na posição P'? E o Q na Q'? E a R nessa R'? Como são feitas essas projeções? Cada uma delas eu vou ter uma multiplicação por um vetor e uma constante. Então aqui eu tenho XP, ó, XP' e XP'. Então se eu quiser mandar o P para o P', eu vou multiplicar o XP por uma constante A e C. Eu vou ter aqui matriz A, B, C, D, E, F, tá? AB, que é, ou seja, qual é a translação do X no AB, a translação do Y num vetor CD do outro par ordenado, e eu tenho F como motor de translação. Aí eu tenho a mesma operação para cada um dos vetores. Se eu tirar aqui um sistema linear, eu vou ter aqui P' é igual, ó, X é igual a AB mais E, isso que ia virar uma matriz, que é a matriz que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Aliás, agora não, daqui a pouquinho. Isso aqui eu acho que eu vou pular. Mudança de coordenada, não vou falar disso aqui nesse semestre. Tá, vou mostrar isso aqui. Então, assim, mudança de sistema de coordenada, eu não vou dar essa abordagem matemática esse semestre, vai ficar um pouco mais prático, tá? O que é importante não é a prova matemática. Quem tiver curiosidade, eu sei que tem pessoas que gostam de matemática por aí afora, posso me pôr à disposição, ou até podem encher o saco de algum professor da matemática para explicar alguma operação mágica, assim por diante. Mas é interessante pensar o quê? Mudar um sistema de coordenada é isso aqui. Todo mundo concorda que, nesse caso, mudar a coordenada XP, então o X aqui, o XP que é um XY, eu quero encontrar um PYX e um P'X e um P'Y. Então, esse XP' aqui, ele é um produto vetorial do P, então eu vou pegar o P, fazer um produto vetorial para cá e somar um deslocamento E. Porque se eu deslocar para cá, eu faço em relação ao P. Mas se eu quer saber em relação ao ponto de origem, eu tenho que somar uma distância E dessa origem. O F é constante do meu deslocamento. Isso aqui é um sistema linear. Então, esse quadrado... Deixa eu usar a matriz. Deixa eu ver o desenho aqui dentro. Isso aqui, ó. Se eu cortar os elementos, eu tenho um sistema linear. AX, XAB mais E, CD. Esse sistema linear é exatamente esse que vai aparecer aqui, ó. Então, mudar o sistema de coordenada é fazer uma multiplicação matricial.
Mas essa forma de multiplicação aqui, eu vou colocar ela em formato de quantidade homogênea. Então aqui era é um ponto multiplicado por um vetor, mais um deslocamento, vezes um ponto final. Só que essa matriz aqui, tá? Que ela é usando, isso aqui é a mesma matriz, só que usando coordenada homogênea. Eu vou multiplicar essas matrizes para isolar o XP, então eu faço o inverso dessas matrizes, e eu vou ter esse vetor resultante final, que eu vou ter o ponto TUP, eu vou inverter aqui, eu passo esse cara para cá e passo esse cara para cá, tá? A matriz transposta, que é a matriz menos 1, vezes o ponto original, vai dar o ponto novo. E por que eu estou falando disso tudo? É porque a gente vai ver que a gente vai ter que rodar transposta lá no trabalho de computação gráfica, a gente manda fazer a transposta, a gente manda fazer determinadas operações, e você não sabe o porquê. Então, quando você começar a fazer os testes na prática, você pode fazer uma ligação com esses conteúdos teóricos. Tá? Tipicamente, então, para o mundo de computação gráfica, e é isso que a gente vai usar, eu tenho um vetor em 3D, tá? Então, o ponto, ele é dessa forma. Vocês vão ver quando eu crio um vetor lá no WebGL, eu faço um vetor na horizontal, não é assim? Aí eu crio um VEC4. Se você for lá na matriz, no Matrix, no GL Matrix, você vai ver que a função VEC4 nada mais faz do que virar o vetor na horizontal. É muito interessante. Você vai, sei lá, vetor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Em 3D. Você faz VEC4. Quando você vai lá no VEC4 e vê a operação e vê o console log dele, qual que é o conteúdo da variável, vai ter um vetor transposto. Porque o vetor na multiplicação de matrizes tem que ficar onde? Na vertical. Tá? Então, na transformação linear afim, eu vou ter lá um ponto que eu vou multiplicar, que é esse pontinho aqui, que é o vértex, que vocês vão ver, sempre na vertical. E eu vou multiplicar por uma matriz, tá? Que ela tem esse monte de letrinha aqui dentro, e essas letrinhas têm uma série de significados. Nós vamos mostrar matrizes prontas para fazer operações específicas. E de onde vem esses números mágicos? Esse ABCD, ABCDF, GHI e o JKL, esse aqui, ó, tá? É uma matriz mágica que ela vem de origem desta multiplicação aqui, mas para cada tipo de transformação, a gente vai ver uma forma diferente. Vamos ver as formas para vocês entenderem um pouquinho. Então, olha só. Sempre que você multiplicar, e isso aí, cara, tá lá naquele WebGL quando você faz a rotação, tá? Se você multiplicar as matrizes e ver o resultado, vai estar literalmente essa matriz. Literalmente. Você dá um console log na matriz, vai ter essa matriz resultante lá. A matriz que aplica uma transformação T em um ponto, ela vai ter uma primeira parte, que é uma matriz de rotação em 3D. Se for 3D, são 3 elementos, se for 2D, é 2. Eu tenho uma matriz de rotação com 3, e o último elemento é um vetor de translação dos pontos. Então, para cada ponto, eu vou aplicar uma matriz de rotação, e no final, eu vou somar com esse vetor de translação. Tá? E aí, quando eu der os exemplos, eu espero que vocês entendam essas transformações mágicas, tá? E aí eu vou dizer que tem várias continhas pré-prontas que eu preencho esses valores para dar transformações específicas. A primeira delas é essa aqui. Olha que conta que parece muito estranha, às vezes, até assustadora no slide, mas que ela é muito fácil de entender. Eu quero transladar um cubo de um lado para o outro. Tá? Então, cada vértex tem um conjunto de pontinhos. Então, quando você faz lá o triângulo, você declara cada um dos vértices dele. Tá? Aí você faz uma função lá que chama GL Translate. Aí você vai rodar um GL Translate. Alguém fez uma rotação já? Eu não fiz ainda não. Uma rotação não, uma translação. Translação fizemos na sala de aula, né? Translação fizemos várias. Então, na translação, você faz um vetor GL Translate e aplica, não é?
vocês vão ver que quando eu falo GL Translate, o que aquela função GL Matrix faz é simplesmente criar uma matriz 4x4, colocar o seu vetor translate aqui na transposta e completar o resto com a identidade. Entendido? Entendido. Se eu pegar um ponto e multiplicar por essa matriz, o resultante vai ser simplesmente o ponto deslocado para cá. Se eu fizer em todos os pontos do quadrado, todos os pontos vai cada um para o seu conto linear na transformação afim de translação perfeitinha. Então, essa aqui é fácil. Eu tenho outras transformações interessantes, tá? A rotação ela é mais chata. Por quê? Esses elementos aqui do meio que fazem a rotação, tá? E aí eu tenho operações que eu vou colocar quais são os valores que eu vou ter que pôr nessa submatriz para aplicar rotações de um fator qualquer. E aí a geometria ela aplica transformações matemáticas e descobre que no caso de uma rotação, sem transladar, eu quero pegar esse quadrado e quero rotacionar em relação ao eixo Z. Significa eu fazer proporções que cada novo ponto vai ser multiplicado por um alfa, a y multiplicado pelo cosseno de alfa, para eu poder projetar esse novo ponto. Tá? Ou seja, se eu tiver um vetor do tipo 1, 0, 0, que é esse aqui, do eixo Z, mapear ele com alfa, cosseno alfa de θ, significa fazer uma rotação. E aí eu tenho uma fórmula matemática, podemos dizer assim, que multiplicando qualquer cara por essa transposta, menos seno alfa, cosseno alfa e zero, eu tenho a rotação de um ponto no eixo Z. Tá? Em relação ao eixo Z. Só que eu tenho, então, não vou aqui provar, eu faço somar, dividir, vou provando com cosseno, retransformando, que cada pelinha, px quaisquer, é a multiplicação de cosseno θ menos seno θ. Que são transformações que eu não vou levar em consideração, porque é muito difícil nessa disciplina, mas você vê lá em álgebra, vê em cálculo, no segundo grau, isso é geometria de vestibular, né, mais avançada. Só que eu vou pegar essa transformação aqui, que é um sistema linear. Isso aqui não é um sistema linear? Px', px cosseno θ menos py cosseno θ. Essa transformação ela é extremamente semelhante a essa aqui. Ó. Voltando nos slides. A essa aqui. Opa, a essa aqui. Não, passei demais, né? Essa aqui. Só que o A vai ser cosseno θ, o B vai ser seno θ, e aí eu tenho a substituição. E na matriz resultante, eu não pegava o ABCD e colocava na matriz dessa forma aqui? Então, quando eu pegava aqui essa transformação de rotação e eu cheguei nesse sistema linear, eu posso criar isso aqui, ó. São matrizes prontas. Já transformações e modelagens. Se eu quiser rodar alguma figura no eixo Z, então vocês vão ver lá no GL Matrix que você fala rotate e eu falo quantos graus no eixo Z. Você vai ver na função do rotate, na GL Matrix, que ele cria uma matriz, que ele pega aquele ângulo que você falou irradiando e coloco o cosseno de θ em cada um dos índices. Se eu pegar aquele ponto, um conjunto de pontos do quadrado, por essa matriz aqui, só essa matriz, eu rodo o meu cubo no eixo Z. De forma similar, refazendo as contas, com essa matriz eu rodo no X e com essa matriz eu rodo no Y. Então, rotacionar um objeto em 3D significa pegar um ponto, aplicar essa matriz de rotação e todos os pontos relacionados vão deslocar junto numa rotação. Até aí fica claro? Sim? Se eu quiser fazer várias rotações, o que eu tenho que fazer? Eu pego um quadrado, roto 1 grau. Pego o resultado desse quadrado e rodo mais 1 grau. Pego o resultado desse quadrado e rodo mais 1 grau por segundo, criando a rotação de frame. E aí vocês vão ver no sistema de rotação, que é o tutorial 2, que se você não empilhar o quadrado final, ou seja, eu desenho o quadrado,
eu rotaciono, eu tenho que guardar o quadrado resultante na pilha. Porque na próxima rotação eu vou aplicar sobre esse. Porque se eu fizer um loop aplicando sempre rotação de 1 grau com cosseno θ, eu vou ficar com o mesmo quadrado 1 grau. Eu peguei um quadrado, apliquei e rotacionei. Joguei fora a pilha. Volta ao original, roto de novo, o quadrado fica assim parado. Eu tenho que pegar o quadrado, rotacionar. Empilhar essa resposta, no próximo ciclo eu vou rodar 1 grau sobre esse quadrado. E aí eu vou rodando as figurinhas sucessivamente. E aí a maior chatice que vocês vão ver lá no sistema de rotação é só entender quando você empilha e quando você desempilha. E qual transformação você aplica nessa pilha resultante. Muita maluquice ou vai indo? Vai indo. Professor, Pode falar, Adriano. rapidinho, é sobre um assunto que passou aí já. Eu tentei falar, mas meu microfone estava desligado. É sobre aquela questão da orientação dos pontos. Porque eu estive trabalhando com uma biblioteca onde toda vez que eu ia definir, por exemplo, um retângulo nela, eu tinha que fazer a orientação dos pontos certinho. Eu tinha tipo que fechar como se fosse num loop. Eu queria saber qual que é a importância disso na computação gráfica, porque eu fiz, mas fiz assim, por obrigação e não entendendo qual que era essa necessidade. Mas o que você estava fazendo? Porque eu não entendi também não entendi a necessidade também por enquanto, sem contexto. Então, Você é tinha que desenhar um porque... retângulo. Isso, a ideia era desenhar, vamos supor, vou pedir para essa biblioteca, é a função dela, criar uma malha de elementos finitos em cima, vamos supor, desse retângulo, usando um exemplo simples. Beleza, ok. E aí, toda vez que toda vez que eu tinha que fazer esse contorno, eu tinha que definir um loop de curva. Não, E o loop de curva significaria criar aqui 4 pontos e dizer que o último fecha com ele? É isso que você chama de loop? Isso. E aí ela tinha que estar na orientação certa, como se fosse fazendo uma curva entre as 4 arestas. Tipo Então, AB, depois BC, CD e DA. Isso, entendi. Eu vou supor, Adriel, tá? Porque em CG, na verdade, isso é diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Se eu desenhar um quadrado, baseado naquelas primitivas que eu mostrei na aula passada, que a gente vai brincar depois no trabalho prático. Se eu fizer um quadrado, definir que a ordem dos pontos é A, B, C, D, tá? E fazer um GL quad, que é formar um quadrado, né? Ele vai fazer o quadrado bonitinho. Se eu passar os vetores na ordem daqui para cá, daqui para cá, voltar para cá e fechar aqui, depois ele vai ter que supor essa ligação para fechar o quadrado. E vai ficar uma figura estranha, entendeu? Então, a ordem com qual vocês passam os pontos no GL influencia, inclusive, na forma que vai desenhar. Eu não posso passar pontos em qualquer ordem. Porque a máquina, no fundo, não sabe como é que ela vai desenhar. Então, eu estou supondo que essa orientação que você foi obrigado a fazer foi para facilitar o entendimento da operação, e como isso era relevante para desenhar as malhas, quando você invertia os pontos, as malhas saíam diferentes, porque é como se fosse outra figura geométrica. Você viu a mesma, mas talvez, em vez de ser um quadrado retângulo, podia ser, na verdade, um retângulo composto por 4 triângulos. A minha dúvida principal era, por exemplo, se eu faço o quadrado com base em 4 linhas certinhas, por qual que era a diferença de eu fazer, por exemplo, a linha de A para B ou de B para A? Porque lá tinha diferença. A face, a face da frente é a face de trás, Se você imaginar que isso aqui é um eixo 3D, vamos supor que você vai fazer essas ondas, então, isso tem uma relação, o que aparece do lado de cá pode ser diferente do que aparece atrás da face, né? Entendi. Não sei se é tão relevante na aplicação que você fez, mas é uma suposição que eu estou fazendo. Entendi. Sei lá, vamos supor que você tivesse ondas no triângulo, no retângulo, né? Se você orientar para cá, a onda fica para cima. Se você ordenar ao contrário, a onda poderia ficar para baixo, entendeu? Entendi. Não sei se é exatamente isso, mas é uma suposição que eu estou fazendo. Beleza. Muito obrigado. Tranquilo. Outra coisa para complementar é que se eu tenho essa transformação no Z, essa no X, essa no Y, se eu quiser fazer a transformação no X, Y, Z, eu tenho que multiplicar essas 3.
Então, vocês vão ver que se eu quiser fazer uma rotação lá no GL, às vezes eu pego uma matriz Z, rodo, multiplico com a Z, multiplico com a X, multiplico com a Y, tem uma final, e essa final que eu mando para a pilha. Então, você sempre vai preparar esses elementos. E repare que aqui eu não fiz translação, ó. Essas matrizes são de rotação. Ó, então, é rotação. Então, a última parte está 0, 0, 0. Se eu aplicar alguma coisa aqui, além de rotacionar, eu já mando automaticamente o triângulo para fora. E vai ter um vetor especial, que eu vou mostrar depois, que é a escala. Se eu mudar a diagonal principal, eu faço a escala do desenho. Tem várias matrizes clássicas que a gente usa. Essas são as mais comuns, x, y, z. Vocês não veem essas matrizes, tá, gente? Vocês vão ver com facilidade, basta dar o console log lá no trabalhinho. Se você mandou fazer uma rotação e está com dúvida por que não roda, você pode fazer um cálculo que seja simples, um cosseno de 45, que o cálculo é fácil, ir lá no console e ver qual é a matriz que está multiplicando, para ver o que você fez de errado. Aí eu tenho rotações normais, eu falei que eu tenho rotações genéricas. Pode falar, Mike. Repete, por favor, a última parte que eu não entendi. Se eu quiser rotacionar em x, y, z, eu tenho que fazer que multiplicação? Essas três. Vamos supor. Essa primeira matriz daí para rotacionar no z vezes o ponto. Aí o resultado disso eu multiplico pelas duas matrizes embaixo para rotacionar em x e a terceira em y. Eu vou dar um exemplo na sequência que é o seguinte. Vamos supor que eu quisesse rodar, eu aplico essa matriz sobre um ponto e depois, eu não vou desenhar aqui toda aqui, mas é uma matriz de identidade aqui, e eu vou aplicar um ponto 2, 3, 1 e 1 embaixo. Então, isso aqui é rotação, isso aqui é translação. Visualmente na máquina, se você aplicar essa matriz e depois essa daqui, você vai ver o cubo girar e pular. Entendeu? Uhum. Se eu multiplicar essa com essa e aplicar de uma vez só, você vai ver o cubo rodando e andando. Uhum. Então, é minha opção se eu quero aplicar uma de cada vez ou se eu quero rodar todo o processo junto. Aí depende do efeito visual. Mas eu aplico multiplicações. Então, se eu quisesse fazer um cubo rodar num ângulo muito doido, eu poderia fazer. Eu vejo qual ângulo no Z que eu quero, vejo qual é o ângulo no Y que eu quero, pego esses valores, multiplico essa com essa e eu multiplico o ponto uma única vez pelo resultante dessa com essa de cá. Então é diferente eu aplicar uma de cada vez. Não, o resultado final é o mesmo. Mas é diferente. Não, nem é verdade também não. Você vai ter a mesma ordem. Se eu aplicar uma de cada vez, tem um efeito visual. Se eu aplicar todas de uma vez só, tem um visual diferente. Vocês vão ver muito fácil de trabalhar se for brincar com o trabalho. Você pode multiplicar todas e aplicar uma única vez, ou ficar aplicando uma por uma, e você vai ver o cubo rodando para cá e rodando para tombar. Outra coisa já rodando no ângulo final, entendeu? Uhum. Sim, entendi. O resultado é o mesmo, só o processo que fazendo uma por vez seria um passo a passo, entre aspas. Visual. E multiplicar tudo de uma vez seria um simultâneo. Direto. Só que se eu mudar a ordem das matrizes, o resultado é diferente. Eu vou ver isso no próximo slide depois. Trasladar e rotacionar tem fatores diferentes se eu mudar a ordem das transformações. Então, algumas transformações especiais, a inclinação, que já não é mais uma transformação linear, tá? Isso aqui já não é uma transformação afim, é uma transformação não linear afim, isso aqui já é uma transformação euclidiana, que eu posso aplicar aqui. Se eu aplicar um x e um y aqui, ó, eu faço a inclinação do cubo para um lado. Então, vocês vão ver que cada funçãozinha da GL Matrix, que você chama de vetor translate, vetor shear, no fundo são as operações clássicas, para quem não quer usar muito na mão, e o que ele faz simplesmente é criar matrizes clássicas também, que todo mundo sabe como criar. Então, eu quero inclinar o vetor em 10 graus, no eixo XY. Eu vou dizer lá, inclinar 10. Ele vai fazer uma matriz desse jeito. Você pode abrir para ter uma identidade com esses dois valores calculados para o ângulo que você pediu. Então, o que acontece E repare, eu estou usando até que é um negócio de baixo nível, mas nem tanto de baixo nível, porque é essa matriz que é para a placa gráfica. A placa gráfica só aceita matrizes.
Então, você manipula com funções mais de alto nível, mas o que vai para a placa gráfica são matrizes direto. Tá? E aí vem uma brincadeira. Então, eu tenho um shear, eu tenho aqui a inclinação, ó, cara. Se eu quiser escalar um quadrado, para cada um desses fatores, o x, y, o s, y, o s, z, se eu alterar essa diagonal principal, eu vou esticar o quadrado em x, em y e z. Se eu multiplicar o ponto. Tá? Se eu quiser fazer uma transformação, o que eu comentei? Vamos supor, transformação 1. Eu vou inclinar, eu vou esticar aqui o quadrado e eu vou depois girar ele. Então, eu vou ver esse passo, depois esse. Se eu fizesse um vez o outro, ele ia esticando e inclinando junto, o que é outro efeito visual. Tá? Mais ou menos tranquilo até esse primeiro ponto? Tranquilo. Sim, tá tranquilo. Eu vou abrir aqui só para vocês brincarem aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estava falando. Deixa eu abrir o... Então, essa aula hoje, na verdade, é só sobre sistemas de coordenadas, esse primeiro entendimento. Só para vocês verem o que eu estou dizendo, pelo menos de forma bem simplória. Vamos? De forma bem simplória mesmo. Nesse caso aqui, ó. Primeiro que essas aulas de álgebra que tem lá, eles falam justamente disso, tá? Quem tiver curiosidade, lá eu falo com mais detalhamento, mas a disciplina aqui eu vou pular. E lá fala de sistema de distribuição, coordenada. Mas se eu vier aqui, ó, no JS, eu vou pegar a GL Matrix, a Senseamin, que é a biblioteca aberta. Olha o que eu vou fazer aqui. Translate. Não, Transpose, que é a mais idiota, né? Mas transporta, cara. Ele faz literalmente a transformação de uma matriz. Programação PC1, hein? É literalmente fazer a transposta de uma matriz. Se eu fizer aqui um translate, que eu passo um vetor, cara, ele literalmente pega a matriz original e pega o vetorzinho que a última coloca e coloca na última posição, olha lá. Fazendo a matriz de translação que eu mostrei na teoria. Se eu fazer aqui um rotate, olha lá, ele vai pegar aqui um ângulo radiano, vai calcular o seno e o cosseno e vai preencher literalmente aquela matriz com essa operação. Então, aquilo que é baixo nível, na verdade, nem é tão baixo nível, porque alguém tem que fazer uma biblioteca que ficou super famosa e essa biblioteca só faz operaçãozinha fajuta de matrizes. Não tem nenhuma programação fantástica. É tudo literalmente uma matriz 3x3, 4x4, 5x5 que você transposta, que você faz escala, cara. Você vê a escala, você vê que ele pega a diagonal principal e faz a escala. Então, embora você... Olha só que situação, né? Você pode até usar um framework por cima. Mas se você usar o WebGL clássico, você vai fazer as operações com funções. Aí você usa uma biblioteca extra que, na verdade, só finge calcular umas matrizes para você. Mas você manda transladar, rotacionar, e aí você dá um nome para um formato de matriz. Fazer a translação é chamar a função translate, é dar um nome para uma matriz que eu chamo de translação, colocar os elementos no lugar certo, multiplicar e mandar para a placa gráfica. E aqui, ó, quem quiser curiosidade de verdade, cara, todas as funções estão descritas, ó. E são todas de álgebra linear. Projeção, entendeu? Adicionar, subtrair matrizes, é literalmente as operações de álgebra linear que estariam prontas aqui. Tranquilo essa primeira parte? Esse entendimento, o que o GL Matrix faz? Então, quem quiser brincar depois, ó, você pode ver o fonte de cada operação que você faz. Se for no Google, você vai ver exatamente o que ela está fazendo e como que ela funciona. Tá? Primeira parte, ok?
Tranquilo? Ok. Eu vou apenas mostrar aqui uma primeira parte, tá? Esse aqui é o trabalho 2 de coloração. Não, de coloração tá mais fácil. De coloração vocês vão se virar sozinho e depois eu ajudo, mas aqui do coloração vocês vão ver só que a gente atribui uma função que é o seta cor do ponto. Aí você tem que entender como é que eu passo a cor para chamar, tá? Mas no de rotação, é que vocês vão ver que o grande truque da rotação é que vocês vão ter um loop agora, Jelly Shader, iniciar buffer. Iniciar buffer vai ser parecido, mas cadê aqui, gente? Aqui, ó. Aqui que vocês vão ver no desenhar, no push e no pop, ó. Vocês vão ter que entender entender a rotação e dominar a rotação. É só saber o truque de o que ele está empilhando na pilha e o que ele está desempilhando. A função mPopMatrix, que está definida aqui embaixo, ó, na própria fonte de vocês, que eu ponho lá no material, ela cria uma matriz que é a mMatrix. Lá. Então, quando eu dou um push, eu tenho uma matriz temporária e eu tenho a mMatrix que vai para a placa gráfica. Quando eu dou um push, eu coloco alguém na pilha e coloco uma cópia dela na placa gráfica. Quando eu tiro alguém da pilha, eu tiro da pilha, abro a nova posição e tiro essa da placa gráfica e coloco a nova que estava no topo da pilha. Então, eu tenho uma pilha de matrizes de pontos que eu vou multiplicar e essa funçãozinha pup e push, simplesmente coloca o topo da pilha na mMatrix para eu multiplicar. Belezinha? Esse que é o truque da rotação. Quem faz no trabalho prático, vocês vão ter que rotacionar mais coisas. Então, provavelmente, talvez vocês tenham que guardar duas ou três pilhas. Uma pilha para rotacionar o quadrado, uma pilha para rotacionar o rabo, se fosse um gatinho. Eu tenho uma pilha que mexe com o olho e uma pilha que mexe com o rabo. E eu uso cada pilha na hora específica. Eu vou desempilhando e empilhando gente na matriz para fazer a multiplicação. Fica claro? Então, nesse exemplo prático aqui, vocês vão ver que o triângulo roda num sentido e o quadrado roda em outro. E para eu fazer essa multiplicação, eu tenho que desenhar o triângulo, rodar. Olha só a mecânica, tá? Desenhei o quadrado e o triângulo. Sei lá, o quadrado e o triângulo. Para eu fazer o triângulo rodar para cá, eu rodo um Jelly Rotate. Para eu fazer o quadrado rodar no meu chip sozinho, eu tenho que jogar fora essa transformação e rodar o quadrado. Depois eu rodo o triângulo e rodo o quadrado. Se eu não desempilhar, eu vou rodar o triângulo. O quadrado que é para fazer assim, ele vai em diagonal, porque ele vai multiplicar esse que estava aqui na pilha com o que estava no quadrado, que tem um outro sentido. Fica claro isso aí? É claro. Então, o trabalho prático já está disponível. A aula em si está terminada. Eu já coloquei lá no Alessio uma especificação um pouco mais detalhada do trabalho prático. Vou explicar para vocês o que eu coloquei rapidamente. Disciplina CG. Tá? Eu estou colocando aqui, ó, tá mal feito, o Gustavo tinha me dado no final de semana. Vocês vão fazer o repositório. Cada um vai ter um repositório. Vamos pegar aqui o do Maicon com bode expiatório. Ó. Se eu clicar aqui no Maicon, falhou, hein? Só porque eu usei o Maicon de bode expiatório. Deixa eu ver. Gustavo. Não, Gustavo é a foto dele, que feio. Deixa eu ver aqui. Aí é foda, Alessio. Aí lascou, né? Eu não sei quem mandou o trabalho já, o Abner. Não, o Abner fez, pronto. Então eu já arrumei o link. O link que está aqui é para um GitHub seus, para o Git.io. Vocês vão fazer uma paginazinha bonitinha, por exemplo, trabalho fase 1, trabalho fase 2, sem problema nenhum. Aqui ele fez tutorial 1. A tutorial 1 que ele fez está aqui, tá ok? Não tem problema. Eu só quero que vocês façam um para testar, então é isso que eu quero mesmo. Quem quiser uma página bonitinha, mais feia, cada um faz como quiser, não tem problema. E vocês vão colocar na raiz desse diretório uma figurinha que obrigatoriamente vai ter que chamar pré-1. Quem colocar essa figurinha no diretório do GitHub, já vai aparecer aqui a figurinha que ele quer desenhar. A do Michael, por exemplo, que é a do Michael não está aqui não. A da Karine tá, deixa eu ver. Deixa eu ver. Nem tem ainda, não? Não tem. Tem que arrumar esses links. Mas se você colocar aquela figurinha, eu vou colocar nesse quadradinho a figura que você queria desenhar.
E essa fase 1 vai ser a figurinha para o que você efetivamente desenhou. Porque vai ser uma inspiração. Quem pegar uma figurinha qualquer, um palhaço, seja o que for, vocês vão ver que eu vou pedir mais coisas. Porque a figura de desenhar é um monte de triângulozinho. Você vai ter que pegar aquele objeto, você vai ter que fazer uma câmera girar em volta dele. Algum desses passos vai ter que ter volume em 3D, outros vão ter que ter movimento. Não são muitas coisas, mas você vai ter que fazer o uso das ferramentas do WebGL. Então, quem quiser já adiantar o trabalho para brincar, eu acho que tem que fazer os outros trabalhos práticos, fazer os outros exemplos. Vou desenhar um... Acho que o Abacuque tinha feito. Não. Eu mandei lá no Siga. Eu acho que eu não passei para cá o link só. Mas tinha aqui, ó, Abacuque GitHub, aqui, ó, pronto, aí, ó. Tinha, né? CG1, isso. Então, o Abacuque, ele fez aqui o desenho, só que a proposta é só renomear essa figurinha aqui para fase 1, porque ele vai aparecer lá na tabelinha. É só renomear que automaticamente aparece lá. Só de mudar o nome é automático, então. Né? Isso. Assim que eu arrumar o link, vai funcionar. Aí todas as figurinhas vão estar pré-organizadas lá. Tá? E eu deixei aqui, a de curiosidade, 2 trabalhinhos do semestre passado. Olha lá, tem um Flappy Bird e um Pac-Man do semestre passado. Acho que é da Ana. Um Pac-Manzinho que foi feito. Se a gente usar a mesma biblioteca, eu não sei se vai ser a mesma. Ela tem uma característica que quem tiver aqueles óculos de R$30 do Google, você pode pôr o óculos, aí você vai balançando a cabeça e você pode andar pela sala e o bonequinho vai andando para onde você olha a cabeça. Que a biblioteca tem isso pronta. Entendeu? Então aqui eu estou jogando com o mouse. Mas se tivesse aqueles óculos, não é óculos VR de R$1 milhão, aqui que você põe um celular dentro e com giroscópio você vai brincando com o joguinho. Entendeu? O outro aqui que tá para brincar é o do Flappy Bird. Que eu vou clicar no mouse e vai brincando. Bateu? Não bateu? E aí, perdeu. Então, o que vocês vão fazer comigo são joguinhos como esse. São brincadeiras que eu vou ter uma mecânica de colisão, uma mecânica de um cenário. Nada muito tenso, de certa forma, mas é trabalho que vocês nunca fizeram. Entendeu? É isso que eu espero dos possíveis trabalhos práticos. Eu não entendi a diferença de pré-underline 1.jpg de fase 1.jpg. O fase 1 é o resultado. Você vai tirar um print do resultado. Tá. Mas qual que é o próximo trabalho para entregar? Já é o desenho ou Já fazer mais alguma coisa? Não, sim. O meu trabalho prático está definido. Vocês vão fazer os tutoriais de 1 a 7. Tá? Tá aqui dia 30 de janeiro. Ainda tá pouco, né? Vai ficar para frente um pouco. Isso aqui é pré-fase 1, 30 de janeiro. A fase 1 vai ser aí lá pro dia meio de fevereiro, por aí afora. Você vai pegar... Você faz o tutorial de 1 até a 7. Eu nem vou cobrar que você mostre o tutorial, porque se você não fez o tutorial, você só conseguir fazer o exercício. Aí você vai, no seu caso, Bacu, você vai desenhar aquela árvore de Natal que você fez. Tá? Só que a árvore de Natal não vai ser simples. Por exemplo, você vai ter que aplicar alguma coisa nela. Ou alguns triângulos vão ficar em 3D. Você pode fazer, talvez, alguma coisa que pisca. Ela vai ter que ter algum tipo de movimento e rotação, entendeu? Você pode fazer uma estrela em cima dela que roda, mas você vai ter que dar algum movimento para esse seu bonequinho. E aí o requisito é o quê? Um movimento isolado. O que é movimento isolado? A mão. O dedo mexe isolado. O que é movimento conjunto? Se eu mexer a mão, o dedo vai junto. Então tem que ter um movimento isolado, apenas um, e um conjunto. Que se eu mexo o punho, o dedo vai junto, tá vendo? Então eu mexi o dedo e foi sozinho, ficou parado. Quando eu mexo o punho, o dedo vai junto com a mão. Eu quero um movimento desse, um conjunto, um separado, tá? Alguma coisa em 3D, uma parte do desenho pode ser só o cubo, pode ser somente a base da caixinha, é só para você fazer alguma coisa no 3D. Então, no seu caso, não quer fazer a árvore de Natal em 3D? Você pode fazer talvez só o vaso. É só para ter usado alguma coisa em 3D e a câmera rodando a cena. É isso que vocês vão ter que fazer para mim. Mas aí ao longo dos próximos ainda 20 e poucos dias.
Mas a primeira fase é fazer um desenho mais próximo possível daquele que vocês se propuseram a fazer. Mas agora, pro dia 30, vocês têm tempo de fazer o tutorial. Fechou? Fechou. Então, se for assim, encerramos por hoje. Seguimos para a próxima aula, próxima etapa. Vou encerrar a gravação.